Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos hoje um irmão que veio de longe, veio de Portugal, de Viseu. O nosso querido irmão Arnaldo Costeira. Ele é articulista, escritor, médium, fundador da ACEV há 41 anos atrás e é presidente atual. Foi presidente por 12 anos da Federação Espírita Portuguesa. É esse o nosso entrevistado de hoje, que nós vamos falar de uma obra maravilhosa. Está aí na sua tela o livro Fernando Pessoa, No Vulcão dos Preconceitos. Nós vamos ver um pouquinho esse mito da literatura, não apenas portuguesa, mas mundial, que na verdade veio a posteriori a confirmar que na verdade aqueles 4 personagens que ele criou nada mais era do que simplesmente a mediunidade e os próprios espíritas, ou os próprios espíritos falando de si mesmo. Antes, tudo bem com você, irmão Arnaldo? Tudo bem. É com muita alegria que estou aqui, partilhando estes momentos consigo e também com os nossos telespectadores. Nós vamos falar um pouquinho do livro. Nós gostaríamos, Arnaldo, que você contasse para nós como é que surgiu essa ideia de escrever o livro sobre Fernando Pessoa. Eu penso, aliás, já é, digamos assim, um interesse antigo que eu tinha de me debruçar sobre uma personagem muito estranha. Embora eu, não sendo espírita, durante a minha juventude e depois já a caminho da idade madura, não tivesse sido nada que me despertasse para uma questão do espiritismo. Eu não era espírita. Eu entrei para o espiritismo em 1976 e não me passava pela cabeça que houvesse uma faceta mais ou menos estranha naquela figura. E devo até confessar que não gostava muito da sua poesia, não gostava muito. Não era um autor que me despertasse a atenção, até porque era muito esquisito, não é? Era muito difícil de entender. Mas realmente, a partir do momento em que entrei para a doutrina, e particularmente a partir dos anos 80, quando me chegou às mãos uma carta que ele terá escrito, e que está publicada, terá escrito a sua tia na Suíça, aí comecei a estudar e, de facto, pensei em escrever algo sobre a matéria. E fiz, nessa altura, fiz uma pesquisa e vim a apresentar ao Movimento Espírita Português, em 1994, vim a apresentar um ensaio sobre esta figura. É claro que o ensaio, para mim, era curioso e despertava algum interesse por seguir nessa investigação, porque constatava que, afinal, o próprio Fernando Pessoa havia afirmado e havia escrito, não é afirmado, e depois alguém apanhou em viagem as suas declarações, mas deixou escrito que realmente era médium e era espírita. Isso surpreendeu-me. Quando eu apresentei ao Congresso, ao segundo Congresso Nacional de Espiritismo, esse ensaio, que aliás foi objeto de algumas peripécias que eu lamentei na altura, porque sendo uma abertura a uma confirmação pública e a afirmação de cultura do espiritismo, lamentei que me tivesse sido cortada a palavra e, de facto, estranhamente, me tenha sido dado apenas 10 minutos, avisado aos 5:10 para terminar a minha apresentação, e não consegui, e até acabei por nem sequer completar a apresentação do meu trabalho e marchar para outra, marchar para, digamos assim, escrever alguma coisa, algum livro que analisasse, à luz da doutrina espírita, todo o processo pessoano. E, portanto, foi a partir daí que eu me interessei por escrever o livro, e isso foi, quer dizer, as peripécias começaram, não é? Também começaram algumas sugestões que eu depois vim a interpretar como sendo intuições ou inspirações, e parti para isso, parti para essa escrita do livro. Interessante, irmão Arnaldo, que nós vemos num determinado momento, quando é aberto um baú que ele havia deixado de herança para uma tia, realmente puderam constatar as milhares de cartas que ele havia escrito, logicamente constatando a mediunidade. É isso mesmo, né?
Bom, a questão de Fernando Pessoa, ao seu tempo, não é? É um período muito complicado, muito difícil da vida portuguesa. E naturalmente, os espíritas, numa altura em que todas as manifestações religiosas, ou todos os cursos religiosos foram suspensos em Portugal, portanto, em 1910, na Revolução Republicana, naturalmente que as pessoas coibiram-se um pouco de falar sobre esses assuntos e até de os apresentar como a realidade espírita. E realmente aparece essa figura criando três personagens diferentes da sua, três personalidades diferentes da sua, e apresentar uma quarta personalidade que, não sendo a sua, era um pouco diferente da sua. Portanto, era como um semi-heterónimo, aliás, como foi tal considerado. É claro que essa constatação, já agora abordando essa questão que me coloca do tal de baú, Fernando Pessoa, na sua vida, nunca explorou, digamos assim, a sua capacidade de escritor. Ele, praticamente, nada da obra dele rendeu nenhum dinheiro para a sua manutenção. Ele vivia das traduções que fazia, principalmente o inglês, e na área da saúde, e depois também na área esotérica, quando ele também traduziu obras de Madame Blavatsky ligadas ao esoterismo. E de facto, ele deixou toda a sua obra, tirando o poema A Mensagem, um livro de poemas, A Mensagem, ele não publicou praticamente quase nada, não é? E o que vai acontecer é que a partir de 1995, exatamente ou não, coincidindo com essa minha preocupação em investigar um pouco mais, a diretora da Casa de Fernando Pessoa achou curiosa a posição que eu colocava de Fernando Pessoa médium e de Fernando Pessoa dos heterónimos, de Fernando Pessoa do espiritismo, porque ele o afirma que frequentava uma casa espírita e, portanto, era naturalmente também semi-espírita, como ele às vezes apresentava, naturalmente que ela permitiu a abertura de tal herança literária de Pessoa, que era um baú, realmente estava fechado praticamente desde a sua morte. E então, ao abrirem o baú, ao abrirem essa herança, digamos assim, literária, os investigadores chegaram à conclusão que, afinal, havia centenas, talvez milhares de mensagens, de cartas, de textos literários, todos diferentes uns dos outros. E eu penso que, a partir de certa altura, os homens da cultura, da literatura, ficaram muito perturbados, porque como é que havia não três heterónimos e um semi-heterónimo, mas havia centenas de heterónimos, porque as cartas eu não posso afirmar, que eu não consultei, mas aquilo que veio a público foi que, afinal, havia centenas de personalidades diferentes da sua, e o que confirmava realmente as afirmações que ele havia gravado no papel, de que era médium, de que recebia as comunicações dos espíritos, e, portanto, não se tratava de heterónimos, não se tratava de imaginação sua, mas tão somente a recepção das comunicações do mundo espiritual. É interessante porque nós vamos ver Fernando Pessoa, no início do século passado, já frequentar uma casa espírita em Lisboa. E, logicamente, a carta que ele manda para a tia, que estava na Suíça, exatamente ele falando das suas dificuldades em conviver com a mediunidade. É isso mesmo, né, Costello? É claro que é preciso compreender que Fernando Pessoa vivia na África do Sul. O padrasto, vamos falar assim, o padrasto era diplomata e realmente ele teve, no segundo casamento também, teve que ir com ela para a África do Sul e mostrou-se até uma criança fora do vulgar, fora do normal, uma criança especial. E muito cedo essas inclinações para os contactos esquisitos, os contactos de difícil compreensão, que depois mais tarde viriam a ser contactos do mundo espiritual, foi desde criança. Só que isso entrou num processo na adolescência, entrou num processo de equilíbrio mental, e o que ocorre é que ele adoece, aquilo que poderia chamar-se linguagem laica psicologicamente, ou entra num processo de psicose maníaco-depressiva, entra num processo de loucura, e a mãe enviou para Portugal, e ele vai tratar do seu problema, da sua doença, num centro espírita, onde realmente a tia, uma irmã da mãe, trabalhava como médium, e também uma outra amiga, que ele vem a designar depois por Maria,
também tratava como médium a tia médium de psicografia e naturalmente de escrita direta, não é naturalmente, quer dizer, concretamente escrita direta, a outra senhora de mediunidade, mas lançando-se num processo de grafagem em papel de romances mediúnicos. Portanto, é nesse processo que Fernando Pessoa é apanhado pela Revolução Republicana. E a Revolução Republicana, porque vive desde logo o Espiritismo também, além das outras religiões, vai colocar uma certa pressão sobre os homens da cultura, de que ele fazia parte de um grupo do Orfeu. E é nessa altura que ele está já mais ou menos tratado, digamos assim, mais ou menos controlado a sua mediunidade. Começam a surgir vários episódios, mas é quando a tia tem que emigrar, forçada pelo materialismo da República, tem que emigrar para a Suíça e ele fica órfão segunda vez, porque a primeira vez que ele fica órfão, entre aspas, ele vai entregar os carinhos, ou melhor, ele vai ver que o carinho da mãe passa a não ser dedicado a ele, mas também aos irmãos que vão surgindo daquele segundo casamento. E então ele entra num processo de digamos assim, perturbação ainda mais intensa. E é nessa altura que realmente ele desaparece um pouco da vida pública, começa a estar um bocadinho retraído em relação à sua mediunidade e vai realmente prosseguir, enfim, nesses episódios um pouco preocupantes que a República não permitia que fosse exteriorizada, fosse tratada. Você acredita, Costeira, que diante desse grande estudo que houve sobre Fernando Pessoa, houve um desapontamento por parte dos literatas? Eles ficaram decepcionados com isso? É claro que era impensável num regime republicano marcadamente materialista, marcadamente até comunista, como viria a ser mais tarde, naturalmente que era inadmissível que Fernando Pessoa recebesse comunicações de um plano que não existia para os materialistas. A alma não existia, o mundo espiritual não existia. E, portanto, foi uma decepção, não, foi uma preocupação tendente a afastar, digamos assim, a atenção de meios culturais e literários daquela problemática que estava a passar com o grande escritor. É claro que essa realidade fez com que, digamos assim, houvesse uma certa ataque cerrado contra o próprio escritor. Ele era monárquico, não temos que aligerar essa realidade, era monárquico, saído para um sistema que ele não concordava, que era a República, materialista, como é evidente, e ele que era espiritualista por natureza, naturalmente que ele recebeu um choque e toda a comunidade cultural passou a fazer digamos assim, uma movimentação no sentido de esconder essa característica de Fernando Pessoa. Nós estamos falando hoje de Fernando Pessoa, talvez considerado o maior escritor do século XX, e nós estamos falando de um homem que teve no seu campo literário a ajuda como Chico Xavier, e nós estamos falando de um médium que foi descoberto, logicamente, a posteriori a obra que ele havia deixado para a humanidade. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós vamos retornar com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Queridos amigos, eu não disse? É muito rápido o nosso intervalo. Estamos hoje entrevistando pelo programa ABC do Espiritismo o nosso querido irmão Arnaldo Costeira, conhecido em Portugal como Coronel Arnaldo Costeira. Ele é articulista, escritor, médium, fundador da ASSEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Há 41 anos que essa instituição existe e ele é o atual presidente. Também foi presidente da Federação Espírita Portuguesa durante 12 anos. E nós estamos falando de uma obra que é Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos. É um livro que ele estudou e depois recebeu algumas intuições, alguma psicografia sobre a questão do livro, ainda trazendo para todos nós informações importantes. Esse livro foi publicado em Portugal pela ASSEV e ele doou essa edição aqui para o Brasil
para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela qual a TV A Caminho da Luz é uma TV que está ligada ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e é onde nós então fazemos os nossos livros para ajudar a instituição. E o nosso irmão doou os direitos autorais desse livro. Você poderá adquirir, você vê aí na sua tela a imagem do livro, você poderá adquirir em qualquer loja, qualquer livraria, e também as grandes editoras do Brasil já têm o livro Fernando Pessoa, no Vulcão dos Preconceitos. Costeiro, nós vamos falar um pouquinho, nós tivemos recentemente no Guarujá, e no final da palestra, na Casa Esperança, no Centro Espírita, houve um depoimento de um professor que tirou o título de doutorado na PUC, exatamente sobre a questão Fernando Pessoa. Eu gostaria que você contasse aquela história, porque acho que veio colaborar e muito com essa obra. Bom, a questão que eu tomei conhecimento na altura, porque era, de facto, uma pessoa da cultura no Brasil, e penso que naquela região do Guarujá e de Santos, e realmente para mim foi gratificante poder, no final da nossa exposição, poder realmente ouvir a posição desse nosso novo amigo, vá lá, que conhecemos aqui no Brasil. A realidade é curiosa pelo seguinte, porque hoje é muito difícil encontrar alguém da cultura que fale sobre uma problemática que está, digamos assim, entalada na garganta de muitos críticos e de muitos investigadores da área da literatura. Nós há uns anos que vimos aqui ao Brasil e vamos falando sobre a questão de Fernando Pessoa e a mediunidade e o espiritismo, e temos encontrado numerosos intelectuais ligados, digamos assim, a Fernando Pessoa, e podemos até dizer pessoanos, defensores realmente dessa forma literária de escrever, e temos apresentado a questão realmente da mediunidade. E o nosso interlocutor, no momento, revelou que, de facto, ele tinha feito a tese de doutoramento na PUC com mais 19 colegas, e realmente o tema era, ou, digamos assim, a formatura, o trabalho que eles apresentavam, o estudo que faziam, era sobre a figura de Fernando Pessoa. E nesses 20 elementos, ele e mais 2 defendiam ou levantavam a questão de ser um problema da mediunidade. Os outros 17 afirmavam que não, que era a intelectualidade de um homem extraordinário que tinha inventado aquelas personagens. E para nós foi gratificante porque o professor disse publicamente que realmente estava satisfeito, estava contente, porque afinal o livro vinha ao encontro daquilo que ele pensava, enquanto estudioso de Pessoa, vinha ao encontro da confirmação de que o que ele desconfiava ser a mediunidade do escritor, ser, ao fim e ao cabo, também por palavra e realmente com dados muito concretos, por nós, que apresentávamos o livro, Fernando Pessoa, realmente no Vulcão dos Preconceitos. Aliás, o título em si diz realmente como é que ele vai estar, digamos assim, num ambiente de ebulição cultural, quando todos os preconceitos dos seus colegas, dos seus escritores, colegas, se opunham naturalmente àquilo que ele afirmava, o que é curioso, não é? E mais, diziam que afinal ele era um inventor extraordinário de novas personalidades. Portanto, foi curioso e foi gratificante para mim, porque ao fim e ao cabo, hoje não é muito fácil que os homens da cultura venham a público dar razão ao espiritismo ou dar razão a essa afirmação que ele fazia de ser médium e de ser espírito. É interessante, José, queria que você falasse um pouquinho também, porque às vezes a gente parte intuitivamente para uma área para investigar uma situação, como foi o caso seu. Queria investigar um pouquinho mais a situação de Fernando Pessoa. Num determinado momento, houve a questão da mediunidade, onde alguns amigos de Fernando Pessoa te envolveu para que pudesse, então, se aprofundar um pouco mais nessa obra. Como é que isso ocorreu? É curioso que nós tínhamos dados concretos sobre as afirmações de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa teve um amigo muito íntimo, muito próximo, que foi o escritor Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro suicidou-se com 20 e poucos anos, viveu um processo obsessivo tremendo. Ele
ele escreveu um conto também de um alcance extraordinário, que era O Sexto Sentido. E esse conto, O Sexto Sentido, nesse conto, O Sexto Sentido, ele que estava desequilibrado, digamos assim, espiritualmente, embora dissessem que ele estava desequilibrado psicologicamente. Há aqui uma fronteira indefinida dessa coisa da psicologia, da coisa da espiritologia, ou também, digamos assim, da ação espiritual. E ele passava esse drama da subjugação, praticamente, da obsessão muito galopante, e ele escreveu um conto em que achava que o problema que ele tinha era um problema que se centrava, ele passa isso para outras personagens, que se centrava no cérebro, no meio do cérebro, e que ele chamava a ser o órgão do sexto sentido, que nós sabemos hoje, por estudos muito profundos, que é o órgão da mediunidade. E ele até fazia uma afirmação curiosa, que achava que haveria uma equipa de cirurgiões europeus que iriam fazer-lhe o transplante desse órgão, porque se o órgão estava incapaz de funcionar bem, ele seguramente que podia ser feito o transplante e ele ficar curado. E é este homem, Mário de Sá Carneiro, que a determinada altura do nosso percurso na área da psicografia, das nossas reuniões mediúnicas, que aparece a trazer uma mensagem de uma forma inopinada. E essa mensagem de Mário de Sá Carneiro dizia que, de facto, iria ser ou deveria ser escrito um livro sobre Fernando Pessoa e a área da mediunidade. Essa mensagem alertou-nos, de alguma maneira, para como é que esse livro iria ser escrito. E eu pensei, porque já estava com a ideia, de que aquela mensagem era um impulso ou um empurrão para que eu deixasse de hesitar e adiar a escrita do livro e passasse a fazer a ação e passasse a escrever o livro. Eu tinha as minhas ideias e, naturalmente, eu fui para o papel, sentei-me a uma mesa, um determinado dia, a uma hora de repouso e de silêncio, e realmente comecei a agizar, a estabelecer um plano para o próprio livro. E é quando, na parte inicial, digamos assim, no introito, lá, aparece algo que nunca me passou pela cabeça, porque eu não tinha sequer imaginado nem idealizado que iria, por exemplo, ver uma caravela subir o Tejo, uma caravela engalanada, e na balaustrada aparecerem cinco antigos escritores. E quer dizer, aí eu reparei que aquilo que eu pensava ser a ideia é pôr a escrever o livro, alterou-se completamente e passou a vir uma redação, ou melhor, um escrito que não estava na minha cabeça e que depois se encadeava, de facto, para, abordando até as tertúlias, que era uma prática corrente na época de Sá Carneiro e também de Fernando Pessoa, e começa a haver essa orientação para a realização de uma tertúlia onde se iria debater a questão pessoana, onde se iria debater a questão das cartas e a questão das afirmações que ele havia produzido de ser médium e de ter frequentado uma casa espírita. Interessante, Costeira. Nós sabemos que o Brasil hoje tem sido o celeiro do espiritismo no mundo, com uma quantidade muito grande de brasileiros que afirmam, e afirmaram no último IBGE, ser espírita kardecista. Portugal hoje, podemos afirmar, ser o segundo país espírita do planeta, logicamente avançando e cada vez mais crescendo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, uma questão pessoal, para você. Qual é o sentido de lançar um livro aqui no Brasil? Já que nós sabemos que teve alguns portugueses que tiveram essa oportunidade, mas foram muito poucos. Você está no rol aí de um grupo pequeno de portugueses que teve a oportunidade de lançar um livro aqui no Brasil. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu sentimento perante a doutrina e perante a você mesmo. É claro que a credibilização da doutrina que nós propugnamos e que nós defendemos passa por provar e demonstrar que o espiritismo não é uma prática de gente atrasada, de gente inculta. E foi nessa área que nós nos preocupamos, numa primeira fase, a publicar o livro em Portugal, levando o choque, digamos assim, emocional perante as pessoas que achavam que o espiritismo é uma coisa atrasada, para demonstrar que afinal ele está muito bem baseado, enquanto o espiritismo codificado por Allan Kardec está muito bem baseado na cultura e no conhecimento. É claro que a extensão, digamos assim, para o Brasil
tem um pouco a ver com trazer alguma coisa de novo, porque o Brasil Espírita está muito bem, há milhares e milhares de livros de autores diversos, também a esmagadora maioria, se calhar, do mundo espiritual. Mas não vínhamos ensinar nada de especial, nós tínhamos aprendido muito com companheiros aqui desta pátria. E, portanto, achamos que seria uma boa forma de contribuir, não só para, neste caso, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a sua obra social, de contribuir para essa finalidade, mas trazendo alguma coisa de novidade, trazendo alguma coisa complementar para o desenvolvimento, a propagação, a divulgação da doutrina espírita também nestas terras. Não temos muito mais, temos ainda Fátima e o Espiritismo, mas não temos muito mais, e é uma obra que pode invadir os meios intelectuais e também dar a conhecer que em Portugal houve muitas tentativas de implantar o Espiritismo e houve muita contrariedade das forças, digamos assim, das forças obscurantistas, que ao fim e ao cabo sempre pretenderam subjugar e dominar qualquer propagação racional do aspecto religioso. E, portanto, foi essa a nossa predisposição. Trazer o livro para o Brasil para fazer, digamos assim, receitas para nós, era impensável. Hoje, digamos, os transportes são muito, muito difíceis. Mas trazer para o Brasil alguma coisa que também aproveitasse o movimento espírita, também ajudasse o movimento espírita no Brasil a ampliar a sua ação social. E, portanto, foi esta a nossa grande preocupação. Nós estamos no final do nosso programa, o tempo passa rápido, não é? Eu gostaria que você, então, desse as suas palavras finais ao nosso telespectador do programa ABC do Espiritismo. Bom, nós não sabemos qual é o futuro, não sabemos se será a última vez que estamos consigo, só Deus sabe, o futuro a Deus pertence, não é? E, portanto, é só manifestar a nossa gratidão pela oportunidade de trazer algumas notícias do nosso Portugal e dizer-lhes que estamos muito contentes por poder abraçá-los a todos neste momento em que nos despedimos deste programa. Que Deus nos ajude a todos e até quando Deus quiser. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Nosso abraço carinhoso ao nosso querido Vansan, que está aqui com a gente aqui no nosso programa hoje, assistindo aqui a nossa gravação. A você, o nosso telespectador, nosso beijo carinhoso, a nossa gratidão e a nossa eterna amizade em nome da TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.